Professor, tivemos uma noite em Israel marcada por contra-ataques, as estruturas de defesa sendo colocadas à prova e um conflito que parece que deve se estender por mais tempo. Existe uma possibilidade de uma paz fria entre Israel e Irã, até nos moldes do que já aconteceu, por exemplo, entre Israel e Egito, para que a situação possa ser controlada? Como que o senhor analisa esses 3 dias de conflito que parecem, nos dão a sensação que devem se estender? Estevão, isso, enquanto o regime iraniano estiver no poder, é impossível, porque desde a chegada, do Ayatollah Khomeini, lá em 1979, nunca reconheceram Israel. Inclusive, os pronunciamentos iranianos são sempre chamando de entidade sionista que ocupa a Palestina. Até não chamam pelo próprio nome para não darem legitimidade para Israel. E, portanto, não é uma inimizade entre os povos. A gente não pode esquecer que Irã e Israel eram muito próximos, quase aliados até 79. Foi a mudança de regime que causou essa mudança radical de postura e que desde a ascensão de Mahmoud Ahmadinejad nos anos 2000, essa postura se radicalizou e a aceleração do programa nuclear militar iraniano. Portanto, você tem aí efetivamente a incapacidade de uma mudança de postura enquanto os ayatollahs estiverem no poder. É diferente do caso do Egito, como você mencionou, que foi o primeiro país árabe muçulmano a reconhecer Israel, apesar da liderança militar continuar no poder, porque era uma disputa por território, que era a disputa entre Egito, Sinai, que Israel tinha ocupado em 67 e que em 73 não conseguiu retomar. Então foi na troca de território, o Israel devolveu a península do Sinai para o Egito, que o Egito reconheceu Israel. A mesma coisa a Jordânia. Apesar da Jordânia não ter recebido de volta a Cisjordânia, que é de maioria palestina, que nem a Jordânia queria sempre um Estado palestino, reconheceu Israel. Aí, mais distantemente, temos nos acordos de Abrão, Bahrein e Emirados Árabes Unidos reconhecendo Israel, mas nunca houve uma conflagração e uma posição tão radical. Esse é o grande problema para você ter uma paz entre Israel e o Irã. O regime não reconhece o direito de Israel existir, diferentemente desses governos que reconheceram e que normalizaram suas relações. Américo Martins e Diego Pavão também chegam nesta conversa e eu começo pelo nosso analista sênior de internacional, Américo. Obrigado, Estevão. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. A gente vê o espaço para negociações diplomáticas ficar cada vez mais estreito. Hoje não aconteceu a negociação que estava prevista entre Estados Unidos e Irã, uma negociação que estava marcada antes do início desse conflito. A gente vê o Irã trocando farpas aí, acusando os Estados Unidos de estar ajudando Israel. Os dois lados cada vez aumentando mais a retórica. O senhor acredita que existe, pelo menos no curto prazo, alguma saída possível diplomática ou nós vamos ver uma guerra sangrenta aí por muitas e muitas semanas? Olha, acho que hoje é a pergunta de US$ 1 trilhão, né? Mais um de 1 milhão. Isso é muito difícil de se estabelecer porque, inclusive, um princípio básico, a lógica de raciocínio, dessa liderança clerical iraniana é diferente da nossa ocidental. Isso que é um grande problema para a gente tentar interpretar e entender o que eles querem. Veja, ao mesmo tempo em que o governo iraniano está acusando os Estados Unidos de apoiarem, o ministro das Relações Exteriores do Irã, meio que numa entrevista hoje, deixou entreaberta a possibilidade de voltar a negociar com os Estados Unidos. Ele só disse que as negociações foram interrompidas, até porque o negociador-chefe foi morto na primeira onda, de ataque israelense.
Então, eles estão deixando em aberto, até porque eu não acredito que exista uma posição única, fechada dentro do governo iraniano. Há diferentes facções, assim como dentro do governo israelense, dentro do governo brasileiro. É difícil, né, você ter efetivamente uma única visão. Mas eu não acredito na possibilidade de uma negociação no curto espaço. Até mesmo, né, pela notícia que o Estevão colocou agora há pouco, que a El Al fechou, né, cancelou seus voos até o dia 23, essa é a previsão mínima para que essas operações militares continuem acontecendo. E eu também, fazendo um cálculo rápido, se os 2.000 mísseis que o Irã tinha antes dessa guerra continuarem sendo disparados numa salva de 10, 20 por noite, você tem aí um espaço de 10 a 20 dias que o Irã vai ter ainda munição para mísseis para serem lançados. Porque eu tenho certeza que se a fábrica de produção dos mísseis já não foi destruída nas ações de setembro do ano passado, elas também já foram ou estão na lista dos próximos alvos israelenses. Então, até a capacidade iraniana de continuar lançando mísseis contra Israel tem tempo limitado. E é isso que eu acho que, enquanto isso continuar, não tem espaço para negociação. Diego Pavão, sua pergunta. Professor, obrigado por mais uma participação aqui com a gente na CNN. Israel tem adotado uma retórica sempre tentando separar a população iraniana do regime e muitas vezes falando diretamente com a população iraniana, como num comunicado que foi emitido hoje sobre o aviso a áreas que poderiam ser bombardeadas por Israel nesses ataques. Essa estratégia de falar com a população iraniana diretamente, emitir inclusive avisos em persa, que é a língua falada no Irã, seria uma forma de Israel, de certa forma, tentar instigar a população a fazer alguma coisa sobre aquele regime? Porque Netanyahu já deixou muito claro que aceitaria uma mudança de regime de braços abertos, dependendo de como fosse essa mudança. Até que ponto Israel conseguiria fazer isso, cumprir esse objetivo? Olha, Diego, agindo diretamente, não, mas ele está tentando incentivar justamente uma rebelião da população iraniana contra o seu próprio governo, que não é estável, é mantida à base de uma repressão muito, muito forte. A situação econômica, social iraniana antes dessa guerra já era bastante ruim, principalmente entre os jovens, que formam a grande maioria da população. E normalmente são os jovens, né, que vão para as ruas para protestar e que derrubam o governo. Não são as pessoas mais velhas que têm já um padrão de vida que não quer perder. E os jovens estão começando a vida, estão lutando por um futuro melhor. Então, é justamente essa uma das estratégias do governo israelense de tentar incentivar essa população que já estava descontente. É possível isso acontecer? Sim. É fácil? Não. Então, é um cenário que existia, mas os analistas não consideravam como o principal, mas diante dessa escalada e diante, né, da situação de vida que vai piorar, a gente viu que Israel atingiu depósito de combustíveis perto de Teherã, refinaria perto de Teherã, e isso é uma forma de transformar a economia dessa população, a vida diária tão ruim, que ela se volte contra o seu próprio governo. Se dá para prever isso, é muito difícil, muito difícil. Mas eu sempre lembro, em meados de 1978, não se imaginava que o Shah Reza Pahlavi iria cair. E em janeiro de 79 ele fugiu do Irã. Então, é uma possibilidade que cresce diante da situação em que a economia iraniana vai piorar e muito com essa guerra. Professor, como que o senhor tem visto o papel dos norte-americanos, do presidente Donald Trump, em meio a todas as possíveis negociações, o que não aconteceu,
mas com os discursos, não dizendo que não existe nenhum tipo de ação americana, que eles sabiam do ataque, mas que não fizeram uma coordenação e até depois fez, uma espécie de ameaça ao Irã caso continuasse com seus ataques. É momento de um maior protagonismo dos norte-americanos? Como que o senhor vê a situação até aqui? Bom, primeiro é um discurso que é condizente com aquilo que ele prometeu ao longo da sua campanha de não envolver mais, na campanha presidencial, de não envolver mais os Estados Unidos em nenhuma outra guerra, né? As guerras sem fim, né? Como ele diz, e portanto, ele tentando se distanciar é bem isso mesmo. Agora, existe sim essa possibilidade do governo iraniano atacar as bases americanas e aí ele já vai ter que retalhar, porque ele não vai poder parecer também fraco diante dos seus eleitores. E, consequentemente, eu tenho certeza, as Forças Armadas americanas, principalmente a Força Aérea, já devem estar completamente a postos para lançar as famosas bunker busters, a partir de B-2, que estão estacionados ali em Diego Garcia, uma ilha no Oceano Índico. Já há algumas semanas atrás, um mês atrás, os americanos já tinham anunciado que tinham aumentado a presença dos B-2 lá, como uma forma de pressionar o governo iraniano para aceitar negociações. Agora a gente também percebe que eles também já estavam se preparando para a possibilidade de ter que agir militarmente, que é algo que eu tenho certeza o governo iraniano não vai querer arrastar os americanos para dentro desse conflito, porque aí sim a destruição vai ser muito maior. Américo Martins. Mas, professor, esse parece ser o cálculo justamente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tentar induzir o Irã a algum tipo de erro para levar os Estados Unidos para a guerra, porque esse seria, de fato, a melhor apólice de seguro, vamos dizer assim, para Israel. Em que situação o Irã poderia cometer esse tipo de erro de cálculo? Ou o senhor acha que isso não vai acontecer? Olha, Américo, em guerra, Clausewitz já dizia, né, você tem tudo certo, tudo 100% de seguro até o primeiro tiro. Você não sabe como o teu inimigo vai reagir e, portanto, teus planos acabam no primeiro tiro. Com certeza seria uma vantagem muito grande para Israel. Benjamin Netanyahu com certeza adoraria ter a entrada dos Estados Unidos, isso facilitaria muito a destruição, né, dessas duas instalações iranianas dentro de montanhas, mas também ele não pode parecer que está provocando isso, porque ele aí colocaria também a sua relação com Donald Trump em risco, que não está lá tão forte assim. Eu lembro novamente, Trump visitou o Oriente Médio e não passou por Israel. Trump queria resolver a situação pela negociação, porque ele tem uma mentalidade de negócios, não uma mentalidade estratégica militar. E guerra não é bem o ambiente favorável para negócios. E por isso mesmo que não acredito que as monarquias do Golfo queiram se envolver nesse conflito. Por isso que o Irã vai tentar ao máximo não cair nessa armadilha. Mas você também não controla todos os militares iranianos. Assim como há, por exemplo, uma suspeita muito grande no caso da Síria, quando foram usadas armas químicas contra a própria população, que não teria sido uma ordem do então, né, líder Bashar al-Assad, e sim decisão de militares. Isso é uma área de estudo muito grande, em que imaginar que o governo, liderança política máxima, tem o total controle sobre toda a estrutura governamental, não é condizente com a realidade. Então, em situações como essas, podem acontecer variáveis imprevistas. Professor Gunter Hudzik, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Newsroom CNN deste domingo. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom domingo a todos.